Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa. O que é os 7 Espíritos de Deus? E outra coisa, as 7 igrejas, elas representam eras passadas da igreja ou ela representa a igreja atual? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária do juvenis, que tem por tema um estudo panorâmico de Apocalipse. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição. E você que gosta desse tipo de conteúdo, eu já queria te fazer um convite para você se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação, porque aqui toda semana nós postamos videoaulas baseadas nas lições da CPAD, na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, não perde tempo não, vem fazer parte da família que aqui semanalmente estamos estudando a palavra de Deus. Então, dito isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, ela tem a data de 21 de julho de 2024. E o seu tema é as 7 estrelas e os 7 castiçais. O texto base que estaremos usando aqui nesta pré-aula é Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 16 ao 20. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja que o número 7 ele é bem citado aqui dentro desse versículo, dentro do Apocalipse. Tem muita citação ao número 7. A Bíblia Sagrada tem muita coisa envolvida com o número 7. E aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte, que a Bíblia ela não trabalha com numerologia, significados de número, essas coisas. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Porém, algumas coisas acontecem e é usado esta numeração. É simplesmente um número, mas não tem nenhum sentido por detrás disso aí. O que se existe é uma tradição judaica que dizem que o número 7 se torna o número da perfeição, porque junta os 4 elementos de toda a criação, que é a terra, a água, o ar e o fogo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dando tudo 7. Que tudo que está em Deus é completo. Sem Deus está incompleto. Isso é verídico. Porém, a gente sabe que o mundo jaz no maligno e também inventaram uma história no mundo que o número 7 é a conta do mentiroso, atribuindo ele a quem? Ao pai da mentira, que é Satanás. Então, veja que há essa discussão aí. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção aqui que a Bíblia não trabalha com numerologia. Números não têm sentido nenhum, não tem significado nenhum. Às vezes eles é usado só para trazer exemplos de alguma coisa que Deus faz. Amém? Então, dito tudo isso, nós vamos estudar hoje sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais. Então, vamos de maneira já clara e objetiva para dentro da nossa lição, estudando os seus tópicos e os seus subtópicos de maneira assim bem objetiva para podermos ganhar tempo aqui, tá bom? Então, vamos para a nossa lição. E também quero lembrar os irmãos que este slide que estamos usando aqui na nossa pré-aula, ele vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Tanto o slide como o PDF que estamos usando aqui, é só clicar lá na descrição e baixar. Se tiver alguma dificuldade em estar baixando lá, ao final desta pré-aula eu vou estar deixando as minhas redes sociais. O irmão e a irmã pode estar
nos chamando lá, será o maior prazer para poder lhe atender. Vamos lhe mandar e é tudo de graça, tá? Que a gente não cobra nem um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é o quê? Que você se inscreva no canal e dê um joinha para ajudar esse seu irmão aqui, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos para o nosso primeiro tópico. Aqui dentro do nosso primeiro tópico, nós vamos ter o número 7. E o subtópico diz as 7 estrelas. Vamos falar aqui agora sobre as 7 estrelas. E o que nós temos aqui dentro das 7 estrelas? As 7 estrelas, ela representa os pastores da igreja. O texto que fizemos a leitura no início, de forma introdutória, trouxe essa informação, que as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus representava os anjos da igreja. E a palavra anjo significa mensageiro. Então, os pastores da igreja, os mensageiros da igreja que estavam à mão direita de Jesus. Então, o pastor é o mensageiro da igreja. O que a gente pode aprender com isso aqui? Que tudo que Deus quer falar com a sua igreja, ele vai usar o seu pastor. De repente, vem alguém também com uma mensagem de Deus para a igreja, que Deus usa, não somos cessacionistas, nós somos continuistas, e Deus usa pessoas em profecias, Deus usa pessoas para dar um recado para a igreja, porém, Deus faz tudo com ordem e decência. Esta mensagem, esta profecia, ela tem que chegar ao pastor da igreja. E logo ele falar o julgamento, se aquela mensagem realmente é de Deus para a igreja ou não. Se for de Deus para a igreja, está liberada, a pessoa pode falar. Se não for, ele vai dizer, olha, isso aqui não será falado na igreja, ok? Por que eu estou falando isso? Que às vezes alguém chega na igreja e não respeita a autoridade pastoral, não respeita o líder local e quer tomar a frente de tudo ali. Ah, que Deus está me usando, Deus está falando através de mim. Sim, mas Deus trabalha com ordem e decência. Se ele colocou uma liderança ali, é porque essa liderança é que vai determinar o que vai ser feito e o que não vai ser feito, para que as coisas estejam tudo feito com ordem e decência. Veja que os pastores estavam na mão direita de Jesus. A mão direita de Jesus, quando a Bíblia fala de mão direita, ela está falando de autoridade, ela está falando de poder. Os reis seguravam o cetro com sua mão direita, tinham um anel na sua mão direita, onde eles carimbavam, selando e determinando alguma coisa. O pergaminho que o Senhor Jesus Cristo lê, que já estudamos na lição passada, que João viu os selos que o Cordeiro abria, estes pergaminhos, esta carta, ela estava na mão direita de Deus, e Deus entrega ao Cordeiro para que ele leia estas cartas. Então, quando fala da mão direita, fala de autoridade. Então, a autoridade de Jesus sobre a igreja está sobre a vida dos pastores, dos seus mensageiros. Amém? Outra coisa que a gente pode aprender aqui também, que o pastor também, ele não é o esposo da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja tem um esposo, a igreja tem um dono, que é o Senhor Jesus Cristo. E muitos pastores, às vezes, ele se acha o dono, ou então quer ser o esposo, quer dar a vida pela igreja. Eu não estou dizendo aqui que o pastor não pode lutar pela igreja de Cristo, mas por quem ele tem que dar a vida é pela sua família, principalmente pela sua esposa. E quantos ministérios às vezes não acabam porque o pastor ele ama mais a igreja do que a sua própria família, e a sua família acaba naufragando. Então, o fato dele ter sucesso ministerialmente e a sua família fracassar, ele foi um fracassado no geral, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, a igreja tem um dono, ele já morreu por ela, ele ama ela, e ele quem cuida dela, e ele faz tudo nela. A gente só somos meros servos, cada um na sua função. Amém, queridos? Então, já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico e nós já vamos de maneira
bem clara e objetiva para o nosso próximo subtópico. Aproveitando essa transição de slide, reforçar mais uma vez que ele estará aí na descrição do vídeo, tá? O irmão ou a irmã pode estar clicando lá e baixando. E se tiver qualquer dificuldade, nossas redes sociais vai estar aí no final da pré-aula. E eu queria chamar a atenção o seguinte também, ó. Talvez você possa dizer assim, mas irmão Ezequias, eu não tenho um projetor na minha igreja. Ok, você pode fazer que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui é a televisão daqui da minha casa que eu estou usando. Ah, mas não tem como levar uma TV para a igreja. Ok, tem como levar um notebook? Ah, mas eu não tenho um notebook. Ok, tem uma irmã que ela me contou um testemunho que ela imprime esses slides e ela tem um quadro que ela usa na sua EBD e ela vai colando os slides e estudando com seus alunos. Eu achei isso de uma criatividade sensacional. Então fica aí a dica. Se não der para você estar imprimindo também, você use alguma criatividade, alguma coisa, porque a criatividade do professor ajuda e muito a atrair muitos alunos para a tua EBD. Amém? Então, dito isso, vamos já para o nosso segundo subtópico, que diz o seguinte, ó, os 7 castiçais. Falamos das 7 estrelas, agora vamos estar falando dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, eles são o mesmo candelabro que tinha lá no tabernáculo construído por Moisés, que é este, que ele tem 7 lamparinas. Existe um outro também, que é da tradição judaica, que ele contém 9 lamparinas. Mas o original mesmo é esse aqui, ó. Ele tem 7 lamparinas, que foi na visão que João viu, os 7 castiçais. Enfim, ele é o mesmo que tinha lá dentro do tabernáculo, este castiçal. Ele ficava ali dentro do lugar santo, e lá tinha a mesa de propiciação, onde tinha os pães, tinha o incenso dentro do lugar santo. E o que eu queria chamar a atenção aqui de maneira prática sobre essa questão dos castiçais? Que ele representa as 7 igrejas. Então, o castiçal aqui, ele representa, desculpe, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, como ele está no lugar santo, significa que ele está dentro, que ele está no interior do templo. O templo, como a gente sabe, Jesus veio, o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus, de maneira figurativa, que Deus não estava preso a nenhum lugar, mas saiu de lá de dentro e agora habita dentro de nós, como Paulo disse lá, 1 Coríntios 3,16, que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então ele mora dentro do nosso interior. Então essa chama acesa representa o Espírito Santo acesa na vida da igreja, ao qual eu, você e todo o corpo de Cristo no mundo reunidos formamos a igreja do Senhor. E o que eu queria chamar a atenção? Como este candelabro ou castiçal ficava no interior do tabernáculo, então o que acontecia ali no interior para que esta chama ficasse acesa? O sacerdote entrava até lá junto com os levitas. E aí o que ele levava para este lugar santo? Ele levava azeite, levava incenso, levava lenha e pão para este lugar santo. E cada um desses itens na Bíblia tem um significado. O primeiro significado do azeite, o azeite significa as nossas obras, tá? E o incenso significa nossa adoração. A lenha significa renovo. E o pão significa a palavra de Deus. Ou seja, o crente que representa essa igreja com a chama acesa dentro do seu interior, primeiro, ele traz azeite. Ele tem azeite, ou seja, ele tem boas obras. Veja bem, ele tem boas obras
Não porque ele é bonzinho ou porque ele faz alguma coisa para ser salvo, mas as boas obras é porque ele já é um salvo, tá? Porque ninguém se salva por boas obras, ninguém que faça benefício algum para alguém vai ser salvo por causa disso. A gente somos salvos pelaquilo que Jesus já fez. Então, as nossas boas obras é para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo disse isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhem a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras é para que Deus seja glorificado. E isso tem que partir lá do nosso interior. Não pode ser só algo exterior. Tem que ser algo verdadeiro. Por isso que Deus sonda o nosso coração. A verdadeira igreja ela faz para a honra e glória de Deus e não para a honra e glória de si próprio. Segunda coisa, a gente tem o que? O incenso. O incenso representa a nossa adoração. Nossa adoração também tem que ser verdadeira, tem que vir lá do interior. A gente tem que adorar o Senhor de verdade, para que esta chama esteja acesa dentro de nós. Lenha também, a lenha significa renovo, algo novo. Eu estou sempre trazendo algo diferente. Não é que eu vou surpreender Deus, mas o que Deus quer é que a gente seja espontâneo, que a gente seja verdadeiro, que a gente não venha no automático, como muitas das vezes pode acontecer comigo, com você e com muitos. Às vezes a gente vai no automático, faz só aquilo que a gente já tem decorado, que a gente tem ali, né, que ele diz, sabe de cor e salteado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tragamos uma adoração autêntica, verdadeira, que não seja nada programado. Hoje nós estamos vivendo um tempo que até as mensagens que estão pregando é tudo programado, é tudo no tablet ali, no papel tudo anotado. Não estou dizendo aqui que é errado usar um tablet ou um papel. É normal usar isso, porque eu uso tanto nos meus estudos, às vezes ministrando a palavra. Não estou dizendo que esse é o problema. Qual é o problema? Deixar tudo anotadinho, programado ali, até o glória que vai dar, até o aleluia que vai dar. Muitas das vezes tem muitos aí que até línguas estranhas anota o momento de falar. O sangue de Jesus tem poder contra essas coisas aí. Algo programado, algo que não está sendo verdadeiro. Mas o crente que tem essa chama acesa, essa chama pentecostal que ferve dentro dele, ele sempre está trazendo lenha nova, sempre trazendo algo novo. Por quê? Outra coisa que a gente pode aprender aqui. Tem muita gente também que fica presa ao passado. Porque antigamente era melhor. Hoje tá assim, hoje tá assado. Mas assim, não dá para viver do passado. O passado, a lenha, ela já queimou. É só cinza que sobrou agora. Tem que colocar lenha nova no altar. Renovar a chama do fogo do Espírito Santo. E por fim, nós vamos ter aqui também o pão, e o pão representa a palavra. Então a igreja que está com a chama acesa dentro do seu interior, ela está cheia da palavra de Deus, até porque é cheio da palavra de Deus que a gente não vai pecar contra ele. Assim está escrito lá nos Salmos: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Então, esta igreja fazendo tudo isso com a chama acesa, depois que tudo isso que o sacerdote fazia, ele entrava no Santo dos Santos. Então, para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, somente desta forma, somente com este culto representado aqui no lugar santo. Se não for dessa forma, não vai entrar na palavra de Deus. Que nem diz a história, pode cantar bonito, pregar bonito, pode ter uma oratória boa, pode se arrumar bem, pode falar bem, mas se não tiver tudo isso, não vai entrar na presença de Deus. Vai ser só barulho e nada mais que isso. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final do nosso segundo subtópico. Nós já vamos para o nosso terceiro subtópico. Aliás, nós vamos para o nosso segundo tópico, porque nesse primeiro tópico nós só vamos ter 2 subtópicos.
E aqui dentro do nosso terceiro subtópico, veja que slide, ó, totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua EBD, viu? Tá aí na descrição. Dentro do nosso segundo tópico, nós vamos ter o seguinte: as cartas enviadas por Jesus. E o primeiro subtópico, que é o 2.1, está escrito localização das 7 igrejas da Ásia. O que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui dentro deste subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, que estas igrejas, a localização delas ali é real, tá? Foram encontrados, os arqueólogos já acharam muitos escombros, muitas coisas sobre estas igrejas. E o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, que a localização das igrejas era em território, tá? Dominado por Roma. Roma dominava todos esses territórios onde estas igrejas estavam situadas. E Roma, é bom salientar que Roma era contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que foi os romanos, junto com os judeus, que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Império Romano. Então eles eram contra o evangelho de Jesus. Então, querendo ou não, eles não queriam que o evangelho fosse propagado. Mas eles tinham um sistema, na época, mais desenvolvido, que todo o país era algo mundial, fenômeno, que eram as suas embarcações, a sua locomoção, o que a gente tem hoje de avião, de tantos navios, de trem, de metrô, de carro, de moto, enfim, essa locomoção que nós temos hoje não tinha na época, e o que se tinha era embarcações de primeiro mundo considerado na época, e tudo pertencia a Roma. Então toda aquela região era dominada por eles, porque eles tinham tudo, tinha o poder, tinha o dinheiro, tinha a locomoção do povo. Então, querendo ou não, esta locomoção que eles tinham ajudou as viagens missionárias de Paulo, e para que estas igrejas terem sido fundadas, para o evangelho terem chegado lá e essas igrejas surgido. Então o que eu queria chamar a atenção aqui, que mesmo Roma não querendo a propagação do evangelho, os homens de Deus daquele tempo foram inteligentes e usaram esse sistema romano para espalhar o evangelho, mesmo que não era vontade de Roma. Assim é nos nossos dias. Nós precisamos aproveitar os meios. Por exemplo, o meio que nós estamos aqui, da internet, propagando a palavra de Deus. A gente sabe que o sistema, o mundo jaz no maligno, não quer que isso aconteça, mas a gente, com sabedoria e inteligência, vai propagando a palavra de Deus. E o que eu queria chamar a atenção a isso? Porque é usar o sistema contra o sistema. É isso mesmo. Porque, vamos raciocinar aqui, quando surgiu o rádio, os mais antigos se seguraram dizendo: isso não é coisa boa para crente, isso é coisa do diabo. Porém, aí o mundo tomou conta, aperfeiçoou o rádio, e depois que a igreja caiu em si, que ali poderia ser usado para propagar o evangelho. Aí começaram a usar os rádios, vamos assim dizer. Aí depois disso veio o quê? Veio a televisão. Eu ainda alcancei um pouco dessa fase, irmãos. Eu já tenho meus 41 e lembro que na minha infância era ensinado na igreja, em casa meu pai batia o pé nisso, que televisão era coisa do diabo, que era pecado, que crente não podia assistir televisão. Eu lembro que o meu pai até chamava a televisão de tira-visão. Era assim que meu pai chamava a televisão, e dizia que isso era coisa do diabo. Aí o mundo tomou conta, aperfeiçoou, e aí depois a igreja entendeu
que poderia pregar o evangelho na televisão. E aí depois passa-se o tempo da televisão, a gente chega no que estamos hoje na era da internet. A internet começou a surgir, a história é a nova era. A internet é a nova era, é coisa do diabo, não pode ir para crente não pode se envolver com esse negócio, o sangue de Jesus tem poder. E aí foi se passando o tempo, aí foram cedendo, foram entendendo que era preciso, que dava para pregar o evangelho. E aí, infelizmente, da forma mais trágica, a gente aprendemos a usar a internet em benefício do reino de Deus. Foi quando em 2020 aconteceu algo mundial, que não dá para falar aqui dentro das diretrizes do YouTube, a gente não pode falar sobre isso, que é a doença que aconteceu, que o mundo parou. O mundo parou e aí começou a ter que fazer os cultos online. Aí muito pastor que dizia que internet era coisa do diabo, começou a fazer os cultos online também. Aí aprendeu da pior maneira que era possível estar usando essa rede aqui, para a gente se comunicar e propagar a palavra de Deus. Então a igreja sempre ficou atrasada nesse sentido, porque é preciso, a gente tem que usar as formas, usar da inteligência, assim como esses homens usaram o que tinha de mais desenvolvido da época e propagou o evangelho. Assim a gente como crente tem que ter a inteligência de saber como propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora também chamar a atenção por causa dos exageros. Que por exemplo, batismo online, ceia online, culto no metaverso, aí também já é demais. Aí também já está extrapolando a coisa, já perde totalmente o sentido. Mas enfim, eu queria chamar a atenção aqui sobre isso, que eles usaram as formas que tinha no momento, mesmo sendo contra Roma, mas mesmo assim não deixaram de anunciar a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, use a inteligência que Deus te deu, propague o evangelho por onde você for, aonde você passar. Fale de Jesus, aproveite e use tudo a favor do reino de Deus. Amém? Já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico do segundo tópico. Vamos para o nosso segundo subtópico do terceiro tópico. Olha só que slide totalmente profissional, irmãos. Slide com um design moderno, chamativo. Vai lhe ajudar demais a apresentar aí na sua EBD. Lembrando que ele vai estar na descrição, tá? Pode chamar lá, que não vai ter esse negócio de lhe pedir nada, nem um centavo por isso. Aqui é tudo de graça, irmãos, tá? Tudo de graça, slide e PDF e qualquer outro auxílio que você precisar. E chama a gente lá nas redes sociais que nós vamos estar aqui prontos para lhe atender. A única coisa que a gente pede aqui é o quê? Que você se inscreva no canal, dê um joinha, aperta o sininho de notificação para receber tudo e vem estudar a palavra de Deus aqui conosco, tá bom? Então, nos ajude a crescer, porque a gente crescendo aqui esse canal, cada vez mais a gente vai poder fazer com excelência para melhor estar atendendo os irmãos, amém? Então, aqui dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte, a atualidade dessas igrejas. E aqui a gente já vamos ter a resposta, a primeira resposta do que fizemos a pergunta lá no início, se essas igrejas representam eras ou se é a igreja atual. Então, vamos falar sobre a atualidade dessas igrejas dentro desse tópico. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que essas igrejas, elas foram igrejas reais, como eu falei até no outro subtópico, que já acharam escavações arqueológicas, já acharam muita coisa a respeito dessa igreja. Então foram reais, que existiram mesmo. E aí a gente vai ter as vertentes na aplicação espiritual sobre estas igrejas, que são elas duas, que é o qual? Que a gente fizemos a pergunta lá, se elas são eras da igreja ao longo dos séculos,
ou se ela representa a igreja atual. Veja bem, eu fico com a segunda. Eu fico com a segunda por o seguinte motivo. Porque na primeira, você vai ver que, livrando de duas igrejas, que foram as únicas duas que Jesus não aponta erro nenhum nelas, só qualidades. As outras 5 tinha qualidade, mas tinha defeito. Na verdade, 4. Vamos colocar aqui, ó, das 7, 2 Jesus só apontou qualidade. Das outras que sobraram, 4 ele apontou qualidades e defeitos, e uma ele só apontou defeitos. Então ficou assim classificado. E aí, dentro dessas qualidades e defeitos das igrejas, não tem como em uma era ter sido aquele tipo de qualidade, aquele tipo de defeito, e depois parou aquilo ali, e em outra era começou outro tipo de qualidade, outro tipo de defeito. Não. Todos os defeitos e todas as qualidades que é listado lá das igrejas vai estar ao longo dos anos, desde que a igreja surgiu com o Senhor Jesus Cristo até o dia do arrebatamento da igreja. Vai haver erros e acertos por parte das pessoas que estão envolvidas, porque a igreja ela é formada de seres humanos caídos, pecadores, que precisam da graça de Deus, que precisa do sangue de Jesus, que é o que nos purifica de todo o pecado, para a gente poder vencer o mundo. Então, vai dar problema, vai dar discussões, vai ter desentendimento, porque são seres humanos. O ser humano é algo difícil de lidar. Não era para ser, principalmente na igreja. Eu lembro de uma frase que a minha afinada mãe dizia, que era: lidar com crente não é coisa de gente. E verdadeiramente, irmãos, quando tem uns crentes que gostam de encrenca, que gosta, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus é para provar a fé mesmo do crente. Mas enfim, dentro desse parâmetro aqui, eu entendo que ela representa a igreja atual, porque a igreja atual ela tem defeitos e qualidades, todos eles que vão ser listados aqui, nós vamos listar nos próximos tópicos e subtópicos. Então isso ao longo dos tempos sempre ocorreu em todas as etapas, não em uma etapa só. Por exemplo, a igreja que deixou o amor, né? Deixou o primeiro amor. Hoje acontece alguém deixando o primeiro amor? Sim, acontece. Então não foi algo que aconteceu em uma era específica e parou de acontecer e hoje é diferente. Não. Então sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então eu acho que a segunda é a melhor resposta. As 7 igrejas representam a igreja atual. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final do nosso segundo subtópico, do nosso segundo tópico. Já vamos de maneira objetiva para o nosso terceiro subtópico. E aqui nós já vamos entrar igreja por igreja, listando uma por uma as suas qualidades e os seus defeitos. Aquela que tem só qualidade será exposto aqui. Aquela que só tinha defeitos será exposta aqui também. E aquelas que tinha qualidades e defeitos será exposta também. Inclusive, Éfeso é uma igreja que ela tinha qualidade, mas também tinha defeitos. Então, vamos ver quais eram as qualidades. Vamos começar sempre pela qualidade e depois a gente traz o defeito. Éfeso era uma igreja que a qualidade de Éfeso era o seguinte: ela amava a palavra de Deus, ela amava a lei de Deus. Então isso era um ponto de qualidade do povo de Éfeso, que é amar a palavra de Deus. Eles estudavam muito a palavra de Deus e
exaustão. Mas, porém, é uma igreja que abandonou o primeiro amor. O que a gente pode aprender aqui? Que, às vezes, o estudo sem amor, o estudo sem o fogo do Espírito, deixa a gente robotizado. A gente começa a criticar todo mundo. Não estou dizendo aqui que o estudo, irmãos, que teologia, pelo amor de Deus, eu sou teólogo. Eu sou estudante de teologia até o dia que Jesus me arrebatar, ou então quando eu morrer. Eu nunca vou cessar de estudar. Eu amo o estudo da palavra de Deus, mas também amo o fogo, a chama do Espírito. Spurgeon, se não me engano, ele disse que quem preparasse um sermão para pregar tinha que pegar esse sermão e pôr fogo no sermão, ou então era melhor pegar o seu sermão e jogar dentro do fogo. Então é sobre isso que eu estou falando. A gente tem que estudar, mas também tem que buscar a chama do Espírito. Eu me lembro aqui de uma vez um pastor que estava nos ensinando, ele comentou sobre um pregador famoso, não me lembro o nome agora do pregador, mas que esse pregador, um jovem chegou para ele e perguntou: pregador, o que é mais importante para quem quer pregar a palavra de Deus? Estudar ou orar? Aí ele falou assim: ó, se você me responder uma pergunta, eu lhe respondo essa. E aí o jovem: qual é a sua pergunta? Ele falou assim: ó, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ele falou assim: as duas, porque ele não vai conseguir voar com uma só. Ele falou: então tá aí a sua resposta. Tanto estudar como orar e ter uma vida voltada de jejum e busca da presença do Espírito Santo é fundamental para quem vai pregar o Evangelho. É o estudo junto com o fogo. Agora, só o estudo sem o fogo fica monótono. A pessoa começa a ficar muito crítico, reclama de tudo, fala de todos. O que Éfeso fez? Amava a palavra, estudava, mas só que depois foi perdendo, abandonou o primeiro amor, não tinha mais aquele amor de fazer a obra de Deus, não tinha mais aquele amor com as coisas de Deus, começou a relaxar. Então fica aí o entendimento da gente estudar e buscar a chama do Espírito, porque senão a gente pode fazer igual o jovem rico. Lembra do jovem rico que abordou o Senhor Jesus Cristo? Isso está lá em Mateus 19, a partir do versículo 16. Ele aborda o Senhor Jesus Cristo e fala: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E aí o Senhor Jesus Cristo, todo aquele diálogo com ele ali, pergunta a ele se ele conhecia a lei. Ele disse: conheço sim, de ponta a ponta, e até citou: tem que ser assim, assim, amarás o teu Deus, tal, teu próximo a ti mesmo, não dá falso testemunho, honrar pai e mãe, tudo isso eu faço desde que eu sou criancinha, eu conheço a lei. Já ouviu alguém dizer assim: não, eu conheço, eu já entendo de tudo da lei? Mas falta o quê? O amor. Faltou o amor no coração, quando o Senhor falou assim: ó, vende tudo que tem e dá aos pobres. Eu tenho certeza que se aquele jovem, isso aqui é uma coisa da minha cabeça, tá? A Bíblia não deixa isso claro, mas isso aqui é uma coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza que se o Senhor chamasse aquele jovem, conhecendo qual era verdadeiramente o seu pensamento, e quisesse dar uma lição ali do que era o verdadeiro amor, aquele jovem ia dizer: pois Senhor, eu vou vender sim tudo e dar aos pobres. Eu acredito que Jesus não ia falar para ele que seria necessário fazer isso, porque ele tinha demonstrado que não tem apego, que não tem amor aos bens, que ele tinha amor ao próximo. Então, ele conhecia a lei, mas não tinha amor no coração. Estudava a palavra, amava a palavra, mas no final abandonou o primeiro amor. Então, esse é a qualidade e o defeito da igreja de Éfeso. Vamos para a segunda igreja, e mais uma vez, transição do slide.
E já lhe fazer mais uma vez o convite, meu irmão, minha irmã, se inscreva nesse canal, dê um joinha, porque você se inscrevendo e dando um joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas e você vai estar ajudando o seu irmão. Então, ore pela minha vida, se inscreva no canal e dê um joinha. Você vai estar sendo um canal de bênção de Deus na minha vida. Aqui dentro desse próximo tópico, vamos falar sobre Esmirna. Esmirna, qual que é a qualidade de Esmirna? Esmirna, a sua qualidade era uma igreja que era perseguida e não negou a Jesus. Ela manteve ali, fiel ao Senhor Jesus. E Esmirna é uma das igrejas que está no quadro ao qual eu falei que Jesus não aponta nenhum defeito dela. Jesus não trouxe nada do que eles tinham de errado, só elogiou essa igreja. É uma igreja que estava sendo perseguida e se mantinha firme, crendo no Senhor Jesus e fazendo a sua obra. Então, qual é o aprendimento que o aprendizado que a gente pode tirar aqui? É que a igreja, ela, quando é perseguida, parece-me que a igreja fica mais fiel ao Senhor. Será, irmãos, que a gente tem que viver debaixo de perseguição para ser mais fiel a Jesus? Fica aí o raciocínio, que a gente, quando olha a história da igreja, a época que a igreja é perseguida, a igreja mais cresce, a igreja mais é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Está aqui, igreja perseguida ao extremo, mas mesmo assim, estava aí, adorando a Jesus e correndo risco de morte. Então, eu queria até fazer uma leitura de um verso aqui para nos ajudar no entendimento. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 4, olha só o que diz, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, por que eu li esse texto aqui? Vou lhe explicar. Porque a igreja, ela é perseguida quando ela se opõe às coisas do mundo. Já percebeu que uma igreja, quando ela está se opondo às coisas do mundo, ela começa a ser perseguida? Agora a igreja, quando o mundo a ama, o mundo fala bem dela, tem alguma coisa errada. Porque o mundo não tem nada a ver com Deus. Aquele que tem qualquer vínculo com o mundo é inimigo de Deus. Então fica aí o entendimento. Será que a gente tem sido amigos mais de Deus ou do mundo? Fica aí a pergunta retórica e leve isso para a sua sala de aula. Enfim, vamos lá de maneira objetiva. Próxima igreja, a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, nós vamos ter o seguinte: a qualidade dela é a igreja que tinha a fé inabalável. Tinha uma fé inabalável. Olha a qualidade, tinha muita fé. Então, se a gente lembrar do que está lá em Hebreus 11, vai ver que essa igreja era uma igreja que agradava a Deus. Só que não. Porque olha qual era a má qualidade delas. Começaram a tolerar o pecado. Uma igreja que tinha uma fé inabalável, daqui a pouco começou a tolerar o pecado. Então essa era a qualidade e a desqualificação de Pérgamo. Vamos em frente de maneira objetiva. Aqui nós vamos ter a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira, a sua qualidade era a igreja que mais tinha qualidade. Pronto. A igreja que Jesus mais listou qualidade ao seu respeito. Olha só o tanto de qualidade que ela tinha. Ela era amorosa, paciente, cheia de fé e de boas obras. Olha que igreja praticamente perfeita. Só que não também. Olha só as más qualidades, e essa aqui é terrível, viu? Terrível essas más qualidades, que era o quê? Toleravam ensinos errados e as falsas profecias. Isso fez com que o Senhor Jesus cobrasse mais ela.
do que todas as outras. A carta para ela foi bem maior e o Senhor cobrando ela. Aí a gente lembra do que a Bíblia diz, que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Ela que tinha mais qualificação, mas também foi a que foi mais cobrada, porque desprezou a palavra de Deus. A igreja que despreza a palavra de Deus, ela está fadada ao fracasso. Essa que é a verdade. Amém? Então chegamos ao final do nosso terceiro tópico. Vamos agora para o nosso quarto tópico, e vamos falar aqui dentro das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no 4.1 vamos falar da igreja de Sardes. O que nós temos aqui sobre a igreja de Sardes? Suas qualidades e defeitos. Dentro das suas qualidades, ela era uma igreja que adorava ao Deus vivo e tinha os remanescentes no seu meio. Olha que interessante, ela adorava ao Deus vivo e tinha no seu meio os remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes em todas as eras. Minha oração é que eu esteja falando com muitos deles aqui. Tenho certeza que estou falando com muitos remanescentes do Senhor deste século presente. Porém, olha as suas más qualidades. Estava morta espiritualmente. Veja que paradoxo. Adorava o Deus vivo, mas estava morta espiritualmente. Tem fama de que era, mas não era. Aquilo que o Senhor falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Às vezes até adora, diz que está adorando, mas a sua conduta é de alguém que está morta espiritualmente. Ela estava adormecida, não estava tendo nenhuma ação mais. Isso me fez lembrar até de uma peça que os jovens fizeram na igreja, ao qual eu sou dirigente, muito interessante, sobre a noiva dormindo e o mundo inteiro precisando ouvir o evangelho. Então fica aí o entendimento para a gente não cometer este mesmo erro, tá bom? E aí nós já vamos aqui para o nosso segundo subtópico, que vamos falar da igreja de Filadélfia. E aqui dentro da igreja de Filadélfia nós vamos ter o seguinte, que ela era uma igreja pentecostal, porque ela era uma igreja vibrante, tá? E uma igreja pré-tribulacionista, porque o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa para eles, que é o textual do pré-tribulacionismo. Se você não sabe, dentro desta lição, nós vamos estudar um pouquinho o que é o pré-tribulacionismo, tá? É a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E aqui está o textual de quem defende essa doutrina, que é o Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então o Senhor Jesus Cristo vai guardar, vai tirar a igreja no momento da grande tribulação. Então, aqui dentro da igreja de Filadélfia, tinha essas qualidades, tá? E aí, ela é a outra igreja em que o Senhor Jesus Cristo não lhe aponta defeitos também. Não traz nada, por quê? Porque ela zela pelas escrituras e que ela está sempre se confrontando através das escrituras, porque quem tem zelo pelas escrituras está sempre confrontando a si mesmo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Então, quem zela pelas escrituras é amado do Senhor Jesus. Então, a igreja de Filadélfia também é uma igreja que Jesus não apontou nenhuma má qualidade neles. Então, vamos de maneira objetiva para o nosso último subtópico da nossa lição, que é a igreja de Laodiceia, ou Laodiceia, como alguns chamam. E aqui esta é a igreja, irmãos, em que Jesus não achou nenhuma qualidade, somente defeitos. Só tinha defeitos esta igreja de Laodiceia. Então, essa foi reprovada pelo Senhor Jesus Cristo, porque
Jesus estava do lado de fora nessa igreja, irmãos. Veja que absurdo, uma igreja de Jesus em que Jesus não estava presente. Então, porque a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, que pode ter tudo, irmãos. Pode ter a maior riqueza, o melhor templo, pode ter o que for. Se não tiver Jesus, não vale de nada. Não presta. O que nós temos de mais precioso na igreja é o Senhor Jesus. Como diz o hino 196, se não me engano, que diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu acho que eu errei na numeração aqui, eu acho que eu falei da flor gloriosa, não sei se eu confundi os hinos aqui, mas enfim, você conhece esse hino da harpa, que é muito lindo, e Jesus é a coisa mais preciosa que existe. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que esta igreja, o Senhor falou que ia vomitar ela. Por quê? Porque ela era morna. E alguém usa isso aqui para trazer parâmetro de espiritualidade. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando aqui da fé. Que a fé não pode ser morna. Ela precisa caminhar em uma direção ou em outra. Mas ela não pode ficar ali titubeando. Repare que o Senhor Jesus Cristo falou assim: quem dera se fosse frio ou quente, mas não morno. Por quê? Porque o morno, ele até usou a analogia do que acontecia naquela cidade para o povo captar melhor a sua mensagem, que foi o quê? Falando de água. Porque lá tinha umas águas termais em que as pessoas iam tomar banho, e essas águas ela tinha alguns sais, algumas coisas assim que era medicinal, ajudava as pessoas na recuperação de fisioterapia, enfim. E tinha também uma outra fonte de água potável que era jorrada na cidade para o povo se refrescarem, beberem, enfim. O que Jesus estava trazendo de entendimento aqui para eles? A fé de vocês precisa ser ou como a água quente, que vai trazer cura, que vai trazer alívio, ou então a fé de vocês tem que ser igual a água fria, que traz refresco, que mata a sede. Precisa ter uma dessas duas coisas. A fé de vocês não pode ficar no meio. Por quê? Jesus usou essa analogia. Porque nesta cidade, se misturasse essa água fria com a água quente, acontecia uma composição química lá que quem bebia dessa água passava mal, tinha diarreia, tinha náuseas. Então, Jesus usou a analogia da água para explicar para ele que a fé deles estava morna, porque eles não sentiam falta de nada, se achavam ricos, poderosos, mas não tinha a presença de Jesus na igreja. Então, repito dizer, a igreja pode ser linda como for, grande como for, ter o nome que for, se não tiver Jesus, ela não presta, ela não vale de nada. A maior riqueza da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, nós já chegamos ao final dos tópicos, vamos agora para a conclusão da nossa lição, mas antes de trazer a conclusão, eu quero trazer a resposta para a primeira pergunta que fizemos lá no início do vídeo, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que fala dos 7 Espíritos de Deus. Então a resposta ali não significa dizer que Deus tem 7 Espíritos, não, ali é as 7 formas de como o Espírito de Deus age, tá bom? Então a resposta é essa, Deus não tem 7 Espíritos, ali está falando das 7 formas que o Espírito de Deus age, amém? Então, pegando um gancho naquilo que falamos lá no início, que os judeus têm como número da perfeição, vamos colocar aqui que as 7 formas perfeitas de ação do Espírito de Deus, amém? Então, vamos para a nossa conclusão de maneira objetiva. Veja que slide, ó, bem animado para você usar aí na sua EBD com seus juvenis. Vai ajudar bastante, tenho certeza disso.
Antes de ler a nossa conclusão, eu queria dizer o seguinte, ó, que em todas as igrejas que o Senhor Jesus Cristo, ele lista ali uma só qualidade, outra defeitos e qualidade, outra só defeita, no final das cartas ele sempre dizia: arrepende-te, porque se tu se arrepender eu vou te dar tal benefício. Então a mensagem final é sempre essa, a mensagem do arrependimento. Pode estar fazendo o que for de errado, mas se arrepender, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos remir, nos resgatar, nos dar um banho de sangue, para que a gente possa alcançar as promessas que há em Apocalipse. Você sabia que Apocalipse tem 21 promessas para a igreja? E tem muita gente que tem medo do Apocalipse. O Apocalipse é uma bênção de Deus para aquele que está esperando o Senhor Jesus. Para o mundo não, para o mundo vai ser terrível. Mas para a igreja de Jesus, Apocalipse é maravilhoso. Então aqui vamos já para a nossa conclusão, que diz o seguinte, ó: dentre muitas lições, as visões das 7 estrelas e dos 7 castiçais nos ensina que o nosso Salvador conhece intimamente a sua igreja, pois é aquele que sonda as mentes e os corações de maneira atemporal. Através dessas cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor revela todo o seu amor e cuidado também para nós, a igreja de Cristo atual. Nelas somos convocados ao arrependimento e inspirados a buscar continuamente uma vida de santidade, vigilância e busca espiritual até que Jesus volte. Glória a Deus, aleluia. Então, como prometido, queridos, aqui está as nossas redes sociais. Se você tiver alguma dificuldade, está baixando lá o slide ou o PDF, pode estar nos chamando e a gente vai te auxiliar no que for preciso aí. Até outros materiais que você estiverem precisando aí, tiver ao nosso alcance, nós estaremos mandando tudo de graça para você, tá bom? Sem lhe pedir um centavo por isso. A única coisa que a gente pede é: faça parte da família, siga o nosso canal EBD Cuité, dê um joinha e vamos crescer juntos aqui, tá bom? Então, até a semana que vem, boa aula, que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. E até a próxima, querendo o Senhor Jesus.